Amen. God bless you. And it's my pleasure to call here our preacher for this morning. É meu prazer convidar o nosso pregador dessa manhã, nosso querido Senior Pastor, Pastor Álvaro, dizer Senior Pastor Álvaro, direto do Rio de Janeiro, straight from Rio de Janeiro. Não sei. Uma alegria muito grande, queridos, nesta manhã. It's such a joy to be here this morning. Mais uma vez, nós podemos estar juntos na casa de Deus. Once again, we can be together in the presence of God, in the house of God. Meu coração está transbordando de alegria. My heart is overflowing with joy. Como pastor sênior do Ministério As senior pastor of Fronteira, Fronteira, ver que nesta semana vamos estar iniciando a nossa to see that this sexta week we're going to be igreja opening our para a sixth glória church do nome for the glory do of the Senhor. name of the Agora Lord. nós somos Rio de We're Janeiro, now Rio, West Palm Beach, Rostock na Alemanha, Rostock in Germany, Porto em Portugal, Porto em Portugal, Orlando e e também now Brasília, capital do nosso Brasília, Brasil. capital of Brazil. Eu convido você, ore por So esse I'll invite you to núcleo que pray está for this começando gathering that ali. is starting. Plantar uma igreja é sempre um grande To plant a desafio, church is always a challenge. mas a gente vem planejando esta plantação da But we've igreja been planning this planting ao of the longo church de os últimos for the meses, past few e nós months. temos certeza da bênção e da vontade e direção de Deus And we are sure of God's na guidance nossa and blessing nova igreja, nesse in novo this new church, núcleo this new gathering que nós estamos começando em that we Brasília. are starting in Brasília. Muito bem, queridos. Nesta manhã, In this morning, eu queria pensar com você I want to think with you que nós vivemos tempos em que muitas pessoas that we live times in which many people, têm se afastado de Deus. they have been drifting away from God. Muitas pessoas têm inclusive mencionado que se encontram frustradas com Deus. Many people even mentioning that they have been frustrated with God, Como se Deus devesse a as if nós God owed us algum tipo de bênção some sort of ou blessing de or recompensa reward ou de algo que nós desejamos or muito something that we really want. e buscamos muito isso às vezes em oração na expectativa e esperança de And we receber. seek this a lot in prayer with the expectation that we're going to receive it. E quando esta expectativa ela não é And when this correspondida, expectation is not fulfilled, muitas pessoas se frustram many people get e frustrated dizem, não vale a pena seguir a Jesus. and they say, no, it's not worth it to follow Afinal de Jesus. contas, nós não recebemos aquilo que nós estamos esperando. After all, we didn't receive what we were E expecting. muitas pessoas se afastam de And many Deus people drift away from God por causa de uma dor que não souberam tratar. because of a pain that they didn't know how to treat. É verdade que existem perdas que nos ferem, It's true that there are losses that hurt us, traumas que nos silenciam traumas that silence us, e perguntas que Deus não responde, and questions that God does not answer, nem imediatamente, nem nunca. either immediately or ever. Há perguntas que nós não vamos nunca There are obter as questions to respostas which de Deus. we'll never get God's answers. E a grande questão, queridos, não é se nós sofremos. And the big issue is not whether we are going to suffer. Sofrer, todos nós sofreremos, Suffering, we're all going to de formas suffer diferentes. in different ways. mas a questão é como nós respondemos diante de Deus But ao the nosso issue is how do sofrimento. we respond to God before our sufferings. Nessa manhã eu quero conversar com você sobre um personagem pouco conhecido da Bíblia, This morning I want to meditate with you about a very mas que nos little known traz uma Bible grande character lição that brings us a great lesson sobre como tratarmos a dor about how to treat the e pain mantermos a nossa and fidelidade. keep our faithfulness. O tema da nossa mensagem esta manhã The é theme of our message this morning is quando a dor ameaça a fidelidade. when pain threatens faithfulness. E o personagem que nós vamos conversar And the character who we're going to se talk about chama Abiatar. is called Abiathar. Com certeza 99% de vocês Of course, nunca ouviram falar de 99% of you Abiatar. have never heard of Abiathar. Talvez tenham passado pelas páginas da Bíblia sem perceber a Maybe importância. you've gone through the pages of the deste Bible without realizing the personagem. importance of this character. Abiatar é o exemplo da fidelidade que sobrevive ao trauma. Abiathar is the example of faithfulness that survives Vamos trauma. encontrar Abiatar nas páginas de 1 Samuel, capítulo We're going to 22. find him in 1 Samuel chapter 22, A partir do versículo 20 ao starting on 23. verses 20 until 23. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi.
e contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então, Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de informar a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. But one son of Ahimelech, son of Ahitub, named Abiathar, escaped and fled to join David. He told David that Saul had killed the priests of the Lord. Then David said to Abiathar, that day when Doeg the Edomite was there, I knew he would be sure to tell Saul. I am responsible for the death of your whole family. Stay with me, don't be afraid. The man who wants to kill you is trying to kill me too. You will be safe with me. Vamos entender, quem foi Abiatar? Let's understand who Abiathar was. Abiatar foi um sacerdote no período de Davi. He was a priest during David's time, Filho de um sumo sacerdote chamado Ahimelech. son of a high priest called Ahimelech, E eles eram sacerdotes numa cidade chamada Nob. and they were priests in a city called Nob. A cidade de Nob naquela ocasião era uma cidade muito The importante. city of Nob in that time was very Era uma important. cidade It sacerdotal. was a priestly town. É a cidade onde naquela época o It's the town where in that tabernáculo time the tabernacle estava colocado. was set upon. Em determinado momento, At a certain moment, quando Saul se levanta contra Davi, when Saul rises up against David, e é sempre interessante a gente pensar que Saul se levantou contra Davi and por inveja. it's interesting always to think how Saul rose up against David because of jealousy. Saul simplesmente passou a odiar Saul Davi started hating David por inveja. because of his jealousy. Davi era um grande herói do povo, David was a great hero of the tinha people. derrotado He had defeated Golias, Goliath. era amado pelo He povo, was loved by the casou-se people. com a filha de He Saul. married Saul's daughter. E um dia, voltando depois de uma And vitória one day, militar, going back after a military o povo victory, aclamava Saul e the people would aclamava cry out. Davi. They would exalt Saul and David. Só que o povo gritava: But the people would shout. Saul matou milhares, Saul killed thousands. mas Davi But David matou 10 killed milhares. tens of thousands. Aquela expressão foi suficiente para despertar no coração de That Saul was enough to create in Saul's heart uma inveja a jealousy and an envy incomensurável that was contra Davi, unmeasurable against a David. ponto de Saul desejar a partir de então matar To the Davi. point where from that moment on, Saul wanted to kill Preste David. atenção, querido. Pay A attention. inveja é uma realidade. Jealousy is a reality. A inveja, ela existe, é uma realidade. Envy is a reality. E é It uma realidade exists, espiritual. and it's a spiritual E reality. é algo And it's maligno. something evil. A inveja é pior do que feitiçaria. Envy is worse than witchcraft. E aí você pode pensar, mas as pessoas me invejam por And quê? you may think, oh, well, why do people As envy as me? pessoas não nos invejam pelo que nós temos. People don't envy us because of what we have. Não pense você que uma pessoa vai ser invejada porque ela tem milhares de dólares. Don't you think because someone is going to be ou envied porque because ela they tem have thousands muitos of dollars or bens. because they possess As a lot of pessoas things? invejam por People aquilo que nós Envy somos. because of what we are. Quando elas olham para você When they look at e elas you, não conseguem compreender a paz que And você they tem, cannot understand the peace that you ou carry. a harmonia que está dentro da sua casa, Or the mesmo quando os harmony that problemas is in your house, existem, even when the problems arise. brota um sentimento chamado inveja. Then envy comes up. E infelizmente, até dentro das And igrejas, a unfortunately, inveja even inside the existe. church, the envy is present. E essa inveja corrói as And this pessoas. envy corrodes people. Corrói a vida espiritual das pessoas. It bites away in people's spiritual life. Saul passou a ser possuído por essa Saul inveja. started being possessed by this jealousy and E this essa inveja envy. cresceu dentro dele a ponto tal que a Bíblia declara And he grew to such a point that que the o Bible declares Espírito de Deus that the Spirit of God saiu de Saul. left Saul. E a partir do momento em que o Espírito And de Deus from the saiu moment de where the Spirit of Saul, God left Saul, ele se tornou o filho do he diabo. became a son of the Porque devil. quem não tem o Because Espírito those de who do not have the Deus Spirit é of filho God, do they are diabo. sons of the Nós, devil, children of the devil. infelizmente, nós But confundimos unfortunately, we mistake às vezes a bondade de uma pessoa sometimes the goodness of a com person a condição para a salvação. with their condition for salvation. Aquela pessoa não tinha Jesus na Oh, vida. that person didn't have Mas ela Jesus era in their tão life, boazinha, but they were so ela nice. fazia tanta They would do caridade, so much charity ela era work. tão They gentil,
were so É kind. impossível que ela não tenha ido para o céu. It's impossible for that person to not have gone to heaven. Céu é para aqueles Heaven que is for tiveram seus those who had their pecados sins lavados pelo washed sangue by the de blood of Jesus. Jesus. Não há bondade humana There is que no seja human capaz de goodness that comprar is salvação. enough to buy Não salvation. há filantropia ou There is no altruísmo. philanthropy or Não há self-work. There is caridade no que possa charity salvar that can ninguém. save anyone. Caridade não salva. Charity O que doesn't salva é o save. What sangue saves is the de blood of Jesus Jesus Cristo. Christ. Saul, queridos, ele era um rei. Saul, he was a king. Ele tinha todo um reino à disposição He dele. had a whole kingdom at his Mas a disposal. inveja por Davi But his envy towards destruiu David toda a sua vida. destroyed his whole life. Davi, então, perseguido por Saul, David then being persecuted by Saul, sozinho naquele momento, alone in that moment, foi se refugiar na cidade de Nob. he went to take refuge in the town of Nob. Chegou ali faminto, He got there desarmado, famished, unarmed, e procurou então o sacerdote and then Ahimelech. he looked for the high priest Ahimelech. E pediu: Ahimelech, eu preciso de And he comida. said, Ahimelech, I need food. E Ahimelech disse: eu não tenho pão para dar para And você. Ahimelech said, I don't have bread to give to you. A única coisa que eu tenho aqui The no only momento thing I have here at the moment são os pães da mesa da are the proposição. bread of the table of propitiation. E vou relembrar você. And then I'm gonna A remind mesa you, dos pães da the preposição table of the bread of era a mesa propitiation que ficava dentro do was lugar the table that was chamado placed lugar in a santo place do called the holy tabernáculo. area Eram of the pães que eram tabernacle. colocados ali, There were 12 breads, pães, 12 breads simbolizando that as were 12 set there tribos de symbolizing Israel, the 12 tribes of Israel. que eram colocados aos sábados, They were placed there on Saturdays, pães sem fermento, bread without e yeast. sobre aqueles pães era derramado And incenso, over the bread they would pour over incense, como foi ordenado a Moisés no as it livro was de Êxodos. ordained to Moses in the book of Exodus. E a cada sábado aqueles pães eram And each Saturday substituídos. those bread were being substituted. E Ahimelech disse: eu só tenho esses And Ahimelech pães. said, I only have this bread. E ele então, numa atitude de coragem, deu aqueles pães para And Davi in comer. an attitude of courage, he gave those bread for David to E eat. Davi pergunta a ele: And David asks eu him, estou desarmado, eu não tenho armas. I'm unarmed, I don't have weapons. E aí Ahimelech disse para ele: eu vou então lhe dar a única espada que eu tenho And aqui, then Ahimelech said, I'm going to give you the only sword que é I a have espada here, de Golias a which quem is você Goliath's derrotou. sword who you E ele defeated. entregou então a espada de And then he Golias gives Goliath's sword para to Davi. David. Esse simples gesto de Ahimelech, The simple gesture of Ahimelech, de bondade e gentileza of goodness and para kindness com Davi. towards David. Davi saiu dali e foi embora. David left that place and Mas he went havia um away. homem que estava presente ali, que nós já lemos no But texto, there was a man who was present there who we've already read in the text chamado Doeg. called Doeg. E Doeg, esse edomita, ele presenciou tudo And the isso. Doeg, the Edomite, he saw, witnessed all of E ele this. saiu dali And diretamente he left that place para fazer a fofoca directly to satânica. do the devilish gossip. Aliás, esse adjetivo nem precisava ser Actually, dado we para don't even need this fofoca. adjective Porque for gossip. toda fofoca é Because every satânica. gossip is devilish. Presta atenção, querido. Pay Lábios attention. que propagam Lips fofoca that propagate gossip. são lábios a serviço de They are lips Satanás. under the service of the devil. A gente costuma brincar que gossip é fofoca. Existem fofocas que são fofocas ingênuas. We like to joke that we say that there's some gossip that are Toda ingenious. fofoca está a serviço do Every diabo. gossip is under the service of the devil. E aí Doeg saiu And then Doeg e foi comes, procurar Saul. he leaves and he seeks Saul. E disse: Saul, Davi foi procurar lá na cidade de Nob. And he says, saw David went to Nob E Ahimelech to deu seek for pães para alimentar o seu and Ahimelech inimigo. gave him bread E ainda entregou uma arma and para he even ele. gave him a weapon. E Saul, muito da inveja, se levantou And Saul, in furioso all of his jealousy and anger, he stood up e ordenou que seu exército fosse para a cidade de and Nob he ordered his army to go to Nob e matasse todos os and kill sacerdotes. all the priests. 85 sacerdotes foram 85 mortos. priests were killed. 85 sacerdotes foram mortos, 85 priests were killed, não pelo exército. not by the army. Porque o exército disse: nós não vamos matar Because homens the de army Deus. said, we are not going to kill men of God. E aí ele ordenou que Doeg, So he ordered o Doeg, fofoqueiro invejoso, a jealous gossiper, matasse os to kill the sacerdotes. priests. O único que escapou, queridos, The only one who escaped foi esse homem chamado was Abiatar. this man called A Abiathar. fúria de Saul era tão grande Saul's fury was so que ele, great não contente de matar 85 that not sacerdotes, happy having killed 85 ordenou priests, matar toda a he cidade. A Bíblia ordered diz to kill the isso. whole town. The Bible Homens, mulheres, declares men, crianças, women, bois, children, ovelhas. the cattle, the sheep. Mandou massacrar Tell aquilo them to massacre, que na Bíblia passou a ser conhecido como o which massacre in the de Bible became Nob. known as the massacre of Nob. Mas
esse homem, filho de But Aimeleque, this man, the esse son of Ahimelech, sacerdote, this priest, Abiatar, Abiathar, foi o único que sobreviveu. was the only one who survived. Presta atenção, ele não perdeu apenas o seu pai Aimeleque. Pay attention, he not only lost his Ele father perdeu Ahimelech, toda a sua he família lost his sacerdotal, whole todos os priestly seus family, amigos. all of his Ele viu friends. toda uma He saw cidade the whole town perecer. perishing. E ele talvez no contexto de hoje And maybe today, in today's context, teria um motivo para afirmar o que as pessoas he afirmam. might have a way of affirming what people Para say. que eu quero Deus? Why do I want God? Se Deus não me guardou, If God se didn't Deus keep não me me, protegeu, if God didn't se protect Deus não me, impediu if esse God didn't massacre. prevent this massacre, Mas Abiatar, a despeito but desse Abiathar, sofrimento, despite all of the queridos, suffering, this incomensurável, unmeasurable suffering, permaneceu he fiel a remained faithful Deus. to God. Permaneceu He fiel ao remained seu faithful chamado. to his calling. Presta atenção, ele não perdeu só Pay pessoas. attention, he not Ele only perdeu a lost people, identidade, ele he perdeu lost his a identity, estrutura, he lost all of his ele structure, perdeu o he futuro. lost his future. Porque ele se olhou e falou, o que vai ser de mim Because he looked agora? at his life and he said, what is it going to be Para of me? onde eu vou? Where am I going to go? É verdade que há perdas que It's nós true that there are sofremos losses that we que suffer, vão desorganizar a nossa that they are alma. going to disorganize our soul. Desorganizar a nossa alma no sentido de que a nossa Disorganize alma our soul in the sense that our ela é soul, composta pelos nossos it is pensamentos, made up of our pelos thoughts, nossos of our sentimentos, feelings, pelas nossas of our emoções. emotions. E quando nós sofremos And perdas, when we suffer as losses, nossas emoções se our desequilibram. emotions, they get out of Os nossos balance. pensamentos às vezes são confusos. Our thoughts Quando sometimes they nós get enfrentamos confused. problemas When we difíceis, face difficult problems, difíceis, quando nós enfrentamos when we dores, face pains, nós podemos até ficar we may desestruturados. even be destructured. A nossa alma pode ficar Our desorganizada. soul may be Mas nós disorganized. necessariamente não vamos ver a nossa fé Do not destruída. have to necessarily Porque a see fé our faith being destroyed, verdadeira because true é a faith fé que is the permanece faith de that pé, remains standing independente up das regardless of the circunstâncias. circumstances, Independente das regardless situações. of the situations. Muitas pessoas talvez dissessem mais Many uma people vez. might say once again, Abiatar tinha todos os motivos. Abiathar had pra every reason culpar Deus. to blame Falar God, assim, eu não quero mais ser to sacerdote. say, I don't want to be a É a priest mesma coisa que anymore. ele disse, eu não quero mais ser pastor. I don't want to be a pastor Eu me anymore. dedico. I dedicate Eu myself. me entrego. I E essa é a give recompensa myself, que eu and tenho. this is the reward that I Ele have. tinha todos os motivos He também had every para se reason esconder, porque a fúria de to Saul hide because Saul's continuava procurando anger por was ele still seeking e him, de endurecer o seu coração and para he could harden his Deus. heart to Mas o God. que é bonito e a Bíblia nos But what is mostra, beautiful and the Bible shows ele não us corre para is longe that de he doesn't Deus, run far away from God, mas ele corre para o but he propósito runs que to the Deus purpose tinha that na God sua had for his vida. life. Nós precisamos entender, We have to queridos, understand Deus tem um propósito com a nossa God has a vida. purpose with our lives. E independente de qual seja esse And propósito regardless of diferenciado, what purpose it is, nós precisamos nos agarrar a Ele we need to hold e on to enfrentar it as situações que and face the surgem situations that e nos arise. mantermos fiéis and a keep ourselves Deus. faithful in God. Fidelidade independe de Faithfulness circunstância. happens regardless of É circumstances. tão interessante isso This is so interesting. que quando um casal vem à presença de um pastor para se casar, That when a couple comes before a pastor to get married, é sempre feita uma pergunta: você recebe A question is a always sua asked. noiva como esposa? do you take your bride as your wife? Mas você promete ser fiel a ela, But do you promise to be faithful to her? independente Regardless. de ser na alegria ou na tristeza, Whether it's in the joy or the na sorrow, saúde ou na doença, in health or da sickness, pobreza ou na riqueza, in poor or rich, porque fidelidade because independe de faithfulness does circunstância. not depend on circumstances. Fidelidade a Deus independe Faithfulness to God se does nós not estamos depend recebendo o que nós whether gostaríamos we de are receber, receiving what we wanted se to nós receive, estamos alcançando as bênçãos que whether nós we are temos reaching the expectativa de blessings which we alcançar. have expectation to reach. Fidelidade a Deus Faithfulness existe, to God exists porque nós temos com Ele um because we have compromisso with Him a de que commitment nós o adoraremos that we como will nosso worship Him Senhor, as our porque Lord. Ele entregou seu Filho Because He único gave His only Son para morrer no to nosso die in lugar. our place. Abiatar, ele vai nos ensinar, Abiathar is queridos, gonna teach a us transformar trauma To transform trauma em fidelidade. in faithfulness. É difícil ser fiel quando o futuro é incerto. It's difficult to be faithful when the future is E uncertain. nós lemos aqui no livro de 1 Samuel And we read 22, here in 20, 1 Samuel 22, verse 20. que Abiatar fugiu para Davi. Abiathar, he fled to David.
Presta atenção, queridos. Pay Ele attention. fugiu para junto do He perigo. fled towards danger. Ele fugiu para junto do homem He que estava fled sendo towards the perseguido man por Saul. who was being persecuted by Saul. Ele fugiu para junto do He homem fled to the man cujo exército de Saul estava procurando para matar. whose Saul army was seeking to Ele não kill. fugiu para segurança. He didn't flee Ele to fugiu pra safety. Davi. He fled to Por David. quê? Porque ele sabia que Davi Because era he o knew homem that de David Deus. was a man of God. Então preste So atenção. pay attention. O que nós precisamos aprender What na we need vida, to learn in life. nós não corremos para a segurança, We don't run to nós safety. recorremos We para run Deus. to God. Nós não buscamos na vida In life, we aquilo don't que nos seek dá what is estabilidade. going to give us stability. Nós buscamos a fortaleza We que seek the só stronghold Deus that pode only God nos can dar. give us. Porque fidelidade Because verdadeira true faithfulness não exige garantia. does not demand Presta atenção. guarantees. Pay attention. Fidelidade verdadeira True faithfulness exige fé. demands faith. Fidelidade verdadeira exige True faithfulness demands confiança. trust. Servir a Davi naquele momento era Serving tremendamente arriscado. David in that moment was Mas risky, foi esse probably. o propósito que Abiatar escolheu. But that was the purpose that Abiathar chose. E quando você lê no livro de 1 And when you Samuel, read throughout 1 você vai ver Samuel, que Abiatar esteve com Davi nas you cavernas, see that Abiathar no was with deserto, David in the caves, na in the desert, in the perseguição, persecution, na rejeição. in the rejection. Ele exerceu fidelidade He no processo. exercised faithfulness in the process. Quando Deus olha para mim e When para God looks você, at me and you, o que ele espera what he ver expects to see é fidelidade. is faithfulness. Mas eu pensei que ele esperava que me But I vê thought orando. that I thought that he expected me to A live praying. fidelidade nos leva à oração. Faithfulness leads us to Que ele me prayer. esperasse Oh, I thought he expected me lendo a Bíblia. to read the Bible. Fidelidade nos leva Faithfulness a buscar o leads conhecimento da us to palavra de seek the Deus. knowledge of God's word. Que ele esperasse me ver estar na Oh, I thought igreja that he com as mãos expected to levantadas be, here at louvando. church with my hands lifted up Porque nós praising. somos fiéis It's que nós estamos because na we are igreja. faithful that we É are porque at nós somos church. fiéis que nós It's because we are adoramos. faithful É that porque we nós somos praise. fiéis que nós It's because we are servimos. faithful É porque that we nós somos serve. fiéis que It's nós because we are enfrentamos as faithful that we batalhas face the que battles surgem that adiante de come up nós. before us. E ele ouviu de Davi, Abiatar ouviu And de Davi. Abiathar heard from David. Uma declaração que se encontra em 1 Samuel Something 22, that we find in 23. 1 Samuel 22, Davi 23. disse a ele, He fica told him, comigo, porque quem procurar a minha vida também vai He procurar a says, sua. stay with me, for whoever seeks my life will also seek yours. Entenda, queridos, Understand, fidelidade faithfulness, não é ausência de dor. it's not the absence of pain. Fidelidade é permanência Faithfulness is remaining apesar da dor. despite the pain. Mais uma vez eu vou repetir. Once again, I'm going to repeat Fidelidade it. não é ausência Faithfulness de is not the problemas. absence of problems. É a It's the permanência remaining apesar do problema. despite the problem. Fidelidade não é a ausência de Faithfulness is not the sofrimento, absence of mas é a sufferings, but permanência it's remaining apesar do despite the sofrimento. suffering. A fidelidade, ela permanece quando Deus Faithfulness remains when God não explica o sofrimento. does not explain the suffering. Eu já passei por situações na minha vida, I've been through situations in my life por sofrimentos na minha vida, because of sufferings in my life que eu nunca encontrei a explicação that para I have isso. never found the explanation for them. Que Deus nunca me disse, olha, por isso, That por God isso, never por isso. told me it's because of this, this, Porque and nós this. achamos que Deus nos deve Because satisfação. we think that God owes us answers. Deus não nos deve satisfação de He does not absolutamente owe us answers nada. of absolutely anything. Quando no caso particular de Abiatar, In Abiathar particular Deus case, nunca explicou para Abiatar. God never nunca, explained to em momento Abiathar algum, in no moment. por que a sua família morreu, Why did your Abiatar? family die, Abiathar? Por que Saul venceu Why did Saul win? os homens de Deus Why did naquele he dia? overcome the man of God that day? Por que o justo Or sofre? why does the righteous suffer? Nós não temos We respostas. don't have an answer. We don't have answers. Mesmo assim, sem respostas. But even without answers, Abiatar permaneceu fiel a Abiathar Deus. remained faithful to God. E é assim que nós And this permanecemos is how we fiéis. remain as Em faithful. muitos momentos na minha vida eu In many orei, moments in my life, I dizendo, prayed, Senhor, eu saying, não Lord, entendo nada, I don't understand eu não anything. consigo compreender I cannot comprehend absolutamente absolutely nada, anything. mas eu But I agradeço, give eu sou thanks. grata ao I am Senhor, grateful to the porque a tua Lord, palavra declara, because your word todas declares, as coisas all cooperam things work para o together bem for the daqueles good of que amam those a who love Deus. the Lord. E nós cremos na And we fidelidade believe de in the Deus, faithfulness of God. mesmo quando nós não entendemos absolutamente Even when we don't understand absolutely nada. anything. Abiatar, querido, nos ensina Abiathar teaches que a us fidelidade that faithfulness cura a dor heals the com o pain tempo. with time.
1 Samuel 16, 1 13. Samuel 16:13. Davi ainda não era rei David coroado. was not yet a crowned king, Mas Davi já era rei ungido. but David had already been anointed. Vamos relembrar isso? So let's remember this. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Depois que Davi foi ungido, After David was com anointed, cerca de 16 anos when he was aproximadamente, approximately 16 years old, até ele se tornar rei until he became king sobre as tribos de Judá e over the Benjamim, tribes of Judah and porque Benjamin, primeiramente ele só reinou because sobre first he duas only reigned tribos. over two Se tribes. passaram 14 anos. 14 years passed. Ele foi ungido rei He was anointed e king, esperou and 14 he waited anos pelo 14 years cumprimento for the da fulfillment of his promessa. promise. Entenda uma coisa. Understand Se something. nós temos a If promessa, we have the o promise, tempo não importa. time doesn't matter. Mas como assim, pastor? Eu What estou do you mean, esperando Pastor? I'm há 2 waiting anos. for 2 years. Eu estou esperando há 10 I've been waiting anos. for 10 years. Se você tem a If promessa, you have the o promise, tempo the não time does importa. not Porque matter. Deus é fiel Because para God is cumprir faithful to aquilo que fulfill what Ele He has promised. prometeu. Fidelidade, queridos, que transforma refúgio Faithfulness that transforms refuge em altar. into an altar. Abiatar, ele não se escondeu com Davi. Abiathar, he didn't hide with Ele David. foi servir He went to espiritualmente. spiritually com serve Davi. with David. A Bíblia nos mostra, e nós vamos ver isso numa The passagem, Bible shows us, and we're going to see this in a que passage, quando Abiatar fugiu that when Abiathar do fled massacre de Nob, from the massacre of Nob, ele levou consigo he took with him algo tremendamente something importante no very contexto important do ser sacerdote. in the context of the priesthood, O efode which sacerdotal. was the priestly ephod. Vamos ler aqui em 1 Samuel Let's read in 1 Samuel 23. 26. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila. E ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal, ou seja, o efode sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme o teu servo ouviu. Ó Senhor, Deus de Israel, responde. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Now Abiathar, son of Ahimelech, had brought the ephod down with him when he fled to David at Keilah. Saul was told that David had gone to Keilah, and he said, God has delivered him into my hands. For David has imprisoned himself by entering a town with gates and bars. And Saul called up all his forces for battle to go down to Keilah to besiege David and his men. When David learned that Saul was plotting against him, he said to Abiathar the priest, bring the ephod. David said, Lord, God of Israel, your servant has heard definitely that Saul plans to come to Keilah and destroy the town on account of me. Will the citizens of Keilah surrender me to him? Will Saul come down as your servant has heard? Lord God of Israel, tell your servant. And the Lord said, he will. Again David asked, will the citizens of Keilah surrender me and my men to Saul? And the Lord said, they will. Deixa eu mostrar para você o que Davi foi fazer Let me nessa show you cidade chamada what David Keilah. went to do in this town called Keilah. Davi, nessa ocasião, David in this time, tinha 400 he homens had 400 men que o seguiam. who followed him. Eram homens desprezados pela They were men sociedade. despised by Eram society. homens They marginalizados were marginalized pela men. sociedade. Homens que constituíram aquilo que a Bíblia chama de os valentes de Davi. Men who made up what was called the brave men of Davi não David. precisava ir para Keila. David didn't have to go to Keilah. Mas ele ouviu
que os filisteus estavam atacando But a he heard that the cidade de Keila. Philistines were attacking Keilah. Que os filisteus estavam That the saqueando a Philistines, colheita na cidade they de were Keila. plundering Keilah. E aí ele perguntou a Deus, Deus, eu devo And ir a then he Keila asked God, libertar should aquela I go to cidade? Keilah to deliver that town? Mesmo sendo perseguido por Saul. Even though I'm being persecuted by Saul. E Deus disse, vá a And God Keila said, go to Keilah e liberte aquela cidade and dos free that filisteus. town from the Philistines. Davi foi até a cidade de David Keila, went to Keilah. expulsou os He filisteus cast out the Philistines que estavam roubando a who were colheita plundering their daquele harvest. povo. E essa notícia chegou até Saul. And those news reached Saul. Preste atenção. Pay attention. Davi libertou os cidadãos David de freed Keila the citizens of da Keilah opressão dos filisteus. from the Philistine oppression. Davi abençoou a David cidade de blessed the Keila. city of Keilah. Davi fez bem às pessoas que David did habitavam a well for the cidade people who de Keila. lived in that town. Mas Davi era um homem que era crente. But David was a man who was a Davi não Christian. tomava atitude sem He did consultar a not Deus. make decisions without consulting Vou God. repetir. I'm going to repeat it. Um homem ou mulher de Deus A man or a man of God não tomam does not atitudes take sem attitudes or consultar a decisions Deus, without sem consulting saber God, que é without verdadeiramente a vontade de knowing that Deus. it's truly God's Hoje nós will. vivemos uma época que as pessoas Today we live a time where meu people say, coração está dizendo My para eu heart fazer. is telling me to do this. Mas a Bíblia diz assim, But enganoso the é o Bible coração says do that homem. the heart Quem of man segue o coração fools segue him. o engano. Those who follow their heart, Hoje they as follow pessoas deceit. não querem mais a consultar a Deus. Today people don't want to go to God, Orar, to buscar, pray, to clamar, seek Him, to cry out. porque até tem medo de ouvir o Because não de they're even Deus. scared of hearing A God's pessoa no. diz, eu quero ir para They Keila. say, I want to go to Ah, Keilah, então eu não vou buscar Deus. Meu but coração I'm está not dizendo que eu going tenho to que see God ir. because my heart is telling me Eu to não vou go. buscar Deus porque Deus vai I'm dizer not going to assim, see God because não He é para might você say, ir para Keila. no, it's not for you to go there. Mas eu vou ser abençoado But em I'm going to be Keila. blessed Eu in vou ganhar Keilah. dinheiro em I'm going to make money in Keila. Eu vou ser rico em Keilah. I'm going to be Keila. rich in Keilah. Mas você não quer ouvir aquilo que But Deus you vai don't want falar. to hear Não what é God da is going minha to say. vontade It's que você not of vá. my will for you to E aí go. nós não consultamos a Deus. And then we don't ask É God. por isso que hoje, That is why queridos, today, tantas pessoas so many people, vivem tomando atitudes e decisões they make erradas this wrong porque decisions seguem os seus because desejos they follow próprios, their own seguem a sua desires. vontade. They follow their own Se will. há algo que eu aprendi If there's something that I have ao learned longo dos meus quase 40 anos como through pastor, all my almost eu 40 years as a nunca na pastor, minha vida I never in my tomei uma life decisão made a single decision sem que Deus tenha me autorizado. without God having authorized E me. muitas das vezes, queridos, many times, eram decisões que eu gostaria muito de They ter were tomado. decisions that I really wish Eram that I coisas had que eu taken. amaria ter They were feito. things that I would have loved to have Eram coisas done. que eu tinha condição de fazer. Things that I could have que eu done. podia fazer. I was able to do que não them. ia me dar trabalho, That they pelo were not contrário, ia gonna me be dar, difficult a for meu me. ver, alegria. On the contrary, on E Deus my disse, eyes, they will bring me não, joy. não é da And minha God said, no, vontade. it's not my will. E aí, quando você se submete à vontade And then when de you Deus, submit yourself to God's isso will, é verdadeiramente that is fidelidade. truly faithfulness. Quando você abre a mão das suas When vontades you let go próprias, of do your seu personal desejo desires, your individual, personal da individual inclinação will, do seu the coração. inclination of your heart, Isso é fidelidade. that is faithfulness. Mas eu garanto uma coisa a você. But I guarantee you Eu fui something. muito mais I was abençoado far por não more ter blessed feito by not doing these do things que eu seria se tivesse than I feito. would have been if I had done Deus é them. Senhor de todas as coisas God e is conhece Lord over absolutamente all tudo. things and He knows absolutely Nós só everything. conhecemos aquilo que nós vemos. only know what we Deus see. conhece todas as God coisas. knows all things. Davi então foi a Keila, David then goes to Keilah. libertou aquela cidade, He delivers that city. consultou a Deus se deveria ir, He asks God Deus whether he disse, should go or "Vá." not. God told him to go. lutou contra os He filisteus. fought against the Philistines. E aí Saul tomou conhecimento And then Saul heard da presença na cidade de Keila. about his presence in the A cidade city. de Keila era uma cidade The fortificada. city of Keilah was O a que é que se chama city, fortificada? a fortified Cercada de city. What does that mean? muralhas That e it was surrounded by portas. walls and doors. E aí Saul diz, ele foi se trancar numa cidade. So Saul said he's going Agora eu to lock vou himself in that esmagar. town, so now I'm going Ah, to crush David. E ele se levantou e começou a ir So he em rose direção. up and he started to go towards Keilah. Aí Davi pede a Abiatar, So David asks Abiathar, aquele sacerdote that priest que tinha visto toda a sua família who morrer, had seen his que whole tinha family todos os die, motivos para não estar mais na presença who de Deus had aos nossos every olhos, reason to not be in the que tinha presence of todas as God razões under para our abandonar o seu opinion, that he had sacerdócio, every reason to let go of his mas que se priesthood, manteve fiel a but who Deus. remained faithful to God. E aí Davi fala assim, olha, traz o colete And sacerdotal. then David says, bring the ephod, Traz o efode sacerdotal. bring the priestly ephod, E vamos consultar a Deus. and let's ask God. E aí Davi perguntou, And David asked, Saul vai vir aqui me alcançar na cidade de Keila? is Saul going to reach me here in Keilah? E ele pergunta, os cidadãos dessa cidade And he has the que eu citizens of the abençoei, city which I que eu have blessed, libertei, that I have que delivered eu them, fiz bem, that I did well serão
thought to them, capazes de me are they entregar going to be, a Saul? are they going to surrender me to Saul? Quando ele perguntou, Saul vai vir até a mim? When he asked, is Saul gonna come to me? Querido, a Bíblia registra a resposta de Deus. The Bible registers God's answer. Ele virá. He says, they will. Mas Deus, But o Senhor God, me falou para vir para You Keila. told me to come here. E agora o Senhor está dizendo que Saul vai vir And now aqui me you're saying that Saul is alcançar. gonna reach me here? O Senhor me fala para vir aqui, eu liberto You esse tell me to povo. come here, I free these Por people. que o Senhor não pode impedir Why que can't Saul you stop chegue Saul até from aqui? getting here? Porque, querido, não tente entender Don't try to os understand planos the perfeitos de perfect Deus. plans of God. Os planos perfeitos de Deus não The são os perfect plans of nossos God planos. are not our plans. Porque todos nós somos geniais, né? Because we are all Todos nós geniuses. temos planos We all maravilhosos. have wonderful plans. Planejamentos Perfect maravilhosos. planning. Todos nós somos super inteligentes. We are all super intelligent. Temos explicação para We have an todas as explanation for coisas. absolutely É everything. impossível que isso não vá dar It's certo. impossible for this to Olha not que work out. ideia Look by a sensacional amazing que idea. eu estou tendo. E aí, de repente, ele se depara com a resposta objetiva And then de suddenly he Deus. finds himself before God's very Saul straightforward vai vir. answer. Mas Saul aí is ele coming. pensou, não, mas os cidadãos aqui vão me proteger. But then he thought, no, but the citizens, they will Eu protect guerreei me. por eles, eu os I protegi. fought for them. I protected them. Eu trouxe livramento para essa I cidade. gave deliverance to the E city. aí ele perguntou assim, os cidadãos And then he said, da cidade que ele vão, Will the citizens, será que eles vão me entregar? will they give me up? A resposta de Deus, And God's answer, entregarão. they will. Deus disse, vão God entregar said, você. yes, they are going to surrender you. Não importa o quanto você faça de bem a uma It doesn't pessoa. matter how much good you do to a person. Não importa o quanto você abençoe a vida de uma It doesn't matter how pessoa. much you bless someone's life. Se essa pessoa não é uma pessoa verdadeiramente If fiel that person is a not truly Deus, faithful to God, não espere dessa pessoa don't gratidão. expect gratitude from that person. Nós nos deparamos com um sofrimento muito grande às vezes, We face nós we temos face great sufferings in our lives expectativa com as pessoas. because we have expectations Mas só with quem people. conhece o verdadeiro coração de uma pessoa But the only person who knows someone's Deus. true heart is God. A gente conhece o exterior We know the exterior e a gente julga que conhece and we aquela judge pessoa. that we know that person. E aí nós abençoamos aquela then we pessoa, bless that nós person, cuidamos daquela pessoa, take care of that amparamos person, aquela pessoa. we Nos give momentos support to mais that difíceis person. nós estamos do In the lado, harshest moments, we are orando, by their side, jejuando, praying, fasting, cuidando, taking care, sarando as feridas. healing the wounds. E de repente elas agem And then suddenly, conforme os cidadãos da they cidade de act Keila. just like the citizens of Keilah. Eles vão me entregar? Are they going to give me up? Vão. Yes. A resposta de Deus. Essa pessoa vai me magoar. Will that person hurt E aí me? Deus responde, And God vai. answers, they will. Essa pessoa vai ser ingrata. Will that person be E a resposta de ungrateful? Deus, And God's answer vai. is yes. Então, queridos, o que nós precisamos So what we compreender need to understand é que nós não podemos colocar nas is that we cannot pessoas, place in nas people pessoas as the expectativas do expectations nosso coração. of our heart. Sabe onde é que nós colocamos as Do you know nossas where we expectativas? place our Em expectations? Deus, In God. porque Ele é Because fiel, He is faithful. nele não há In sombra Him there de is no variação. shadow of change. Mas faça como Davi, But do like David. sempre consulte a Deus. Always ask God. Às vezes a resposta não vai ser a que você quer Sometimes ouvir. the answer is not what you want to hear. Certamente a resposta que Davi queria ouvir Certainly the answer that não. David wanted to hear Os was, cidadãos de Keila agora vão defender você. the citizens Vão will now guerrear defend por you. você. They're gonna E fight Deus for you. disse, eles vão And entregar God você. said they're going to give you up. Muitas vezes a resposta que nós vamos obter de Many Deus times the answer we're going to get não. from God is no. Senhor, faço. Lord, não. do I do it? Senhor, No. vou. Lord, não. do I go? Senhor, No. fico. Lord, não. do I stay? Mas No. eu queria tanto. Lord, but I really wanted this. Mas a resposta de But Deus God's answer foi o que trouxe livramento para a is vida what de gave Davi. deliverance A to resposta David's de life. Deus é o que God's traz answer verdadeiramente is what truly bênção sobre a blesses nossa our vida. lives. Fidelidade, querido, Faithfulness não transfere culpa para Deus. does not shift the blame to God. Abiatar podia ter escolhido culpar Deus por toda Abiathar could have chosen to blame God essa for tragédia, all of this tragedy, mas ele escolheu permanecer. but he decided to remain Confiando. trusting. Salmo 34:19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Psalm 34 says that the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Essa não é uma palavra simples. This is not a simple word. A Bíblia não está dizendo assim, o justo vai ter algumas The aflições. Bible is not saying that the righteous person will have some troubles. A Bíblia não vai dizer para mim, olha, The Bible is o not gonna justo tell vai me, ter
poucas that the righteous aflições. person is going to have few A Bíblia afirma, problems. muitas The Bible são affirms as that aflições many do are the justo. troubles of the righteous Nós person. somos justificados, nós somos justos. Are we righteous? Então, We've nós been vamos made ter righteous. muitas So aflições. that means that we're going to have many troubles. Ah, mas eu já tive tantas. Oh, but I've had so E many. tantas outras nos esperam. There are so many more that Mas awaits sabe qual a us. beleza disso But do you know tudo? what's the beauty of all of Em this? todas as In aflições. all of the troubles. Não importa quantas elas It sejam. doesn't matter how Não many they importa are. o tamanho It delas. doesn't matter how A great they are, intensidade how delas. intense A they Bíblia are. afirma, The o Bible Senhor affirms nos that the livrará Lord de delivers todas as us from all nossas of our aflições. troubles. Nós nunca vamos sucumbir We are às never gonna nossas succumb aflições. to our troubles. Porque o Senhor sempre vai nos trazer Because He always gives livramentos. us deliverance. Tem pessoas que There are people pararam de servir a Deus Who they porque sofreram. stopped serving God because they suffered. Sofreram. Queridos, o que eu mais ouço como pastor What I é, hear the most as a pastor, eu saí da igreja I left the church porque eu tive um desapontamento. because I was disappointed at something. Eu saí da igreja I left the church porque uma pessoa que eu gostava because muito someone that I really liked, parou de falar comigo. they stopped talking to me. Eu saí da igreja I left the church porque uma outra pessoa fez uma festa Because someone else e did não a me party convidou. and they didn't invite me. Mas é sério, as I'm pessoas saem das serious. igrejas hoje por isso. People leave the church Porque today because elas of these se things. dizem Because they say that they are desapontadas. disappointed. Entenda, o que Satanás mais quer, What the devil wants the a most, começar em mim, starting in me, é me tirar da is to igreja. take me out from the church. O que Satanás mais quer What the devil com a sua vida e com a wants sua the most with família your life and é your tirar family você da is to take igreja. you out of the É church. tornar você um itinerante. Is to make you a pilgrim Que está em um monte de lugar, mas não está that em is lugar in nenhum. a bunch of places at the same time, but it's not really in any of Aquela them. pessoa que gosta de ficar That circulando, person who likes to mas roam não tem around, raízes. but they don't have roots. Porque ele sabe que uma pessoa Because assim he knows that a person é like this fraca. is weak. Uma pessoa assim A é person who is fácil de like this, derrubar. it's easy to defeat. Mas uma pessoa que tem But a raízes. person who has roots, E é por isso que Davi escreveu and no that's livro why de Salmos. David wrote in Eu quero Psalms, estar I wanna plantado be na tua rooted, casa. planted in your Ele não house. diz eu quero estar presente. He doesn't say I want to Ele be diz, eu quero estar present. He says I want to be plantado, eu quero ter rooted. raízes. I want to have roots in Eu there. quero estar arraigado I na want tua to be casa. established firm in your house. Porque quem está plantado na Because those who are presença planted do in the Senhor presence of não the é qualquer Lord, vendaval que consegue It's not derrubar. any type of wind that can take them Há down. pessoas que abandonam a igreja por motivos There are people who fúteis. abandon the church for such Há futile pessoas reasons. que se desviam, não vou mais na igreja. Some Por people quê? drift away and they say, I'm not going to go to church anymore. Porque Deus não me deu o que eu queria. Because God didn't give me what I wanted. Há pessoas que se afastam de Deus There are people who they drift away para from God atender os próprios desejos do seu to ego. tend to their own desires of their egos. Fidelidade, queridos, Faithfulness é Is permanecer fiel, remaining faithful. entendendo Understanding que a responsabilidade that the da responsibility nossa vida of our lives está nas nossas is decisões in our decisions, baseadas na vontade suprema de based in the Deus. supreme will of God. Fidelidade não questiona a bondade de Deus. Faithfulness does not question God's goodness. Fidelidade não questiona Deus em Faithfulness motivo does not algum. question God in any Deus, aspect. por quê? Oh God, why? Talvez numa oração você possa até perguntar. Maybe in a prayer you may Mas even não ask, vai ter but resposta. you may not have an answer. Deus não vai God is satisfazer not going to a satisfy esse sentimento mimado que a the gente tem spoiled de feeling que that we todo have mundo deve resposta that a everyone nós. owes an answer to us. A gente se depara aqui com Davi e Abiatar caminhando We juntos. see here David and Abiathar walking Davi tinha together. dito para Abiatar, fica comigo, não David tenha had medo. told Abiathar, stay with Não me, don't be tenha afraid, don't medo. be scared. No momento de sofrimento de In a Abiatar, moment of suffering of the Deus Abiathar colocou do went lado through, dele homem fiel. God placed by himself, by his Então, side, a faithful man. acredite, So believe no me, meio do povo de in the midst of Deus, the people of God, há pessoas there are people que serão joio, that they will be mas há muitas pessoas que wheat. serão trigo. But there are many people Há who they're going to be pessoas que vão chaff, estar but do there are so nosso many who are lado. going to be Há wheat. pessoas que People vão who are going to be estar do by seu our lado. side. People who are going Há to be by pessoas your que vão side. amar você There are people who are going to verdadeiramente. truly love Há you. pessoas que vão apoiar você There are people who are going to support desinteressadamente. you without Há any pessoas que interest vão on their orar side. por você porque There are são people who are seus going to pray for you irmãos. because they're their Há pessoas brothers. que vão There are jejuar people who are going por to fast você for you porque amam because você. they love you. Há pessoas que vão There chorar are people who are as going suas to cry your lágrimas, tears, mas que também vão but rir who as suas also vitórias, laugh when the celebrar victory as comes and suas celebrate your conquistas. achievements. Fidelidade Faithfulness nos prepara para o futuro. prepares us for the future. Abiatar Abiathar, permaneceu fiel a Davi. he remained faithful to David. Durante todo o tempo que Davi foi perseguido. Throughout all of the time that David was por persecuted Saul. by Saul. Mas como eu disse,
Aos 30 anos, Davi se tornou rei But sobre as I Judá. said, David became king when he was 30 over E Judah sobre Benjamim. and over Benjamin. 7 anos 7 years depois, later, quando Davi já tinha 37 when he was anos, 37 years old, ou seja, 21 that anos means depois que ele foi 21 years ungido, after he was ele se anointed, tornou o rei sobre he toda became Israel. king over all Israel. Presta atenção, 21 Pay anos attention, depois que ele tinha sido 21 ungido, years recebido a after he was promessa, anointed, receiving ele the se tornou promise, rei sobre He toda became Israel. king over all E Israel. Abiatar And Abiathar passou a ser então started o then sacerdote do to be the reinado de priest Davi. of David's Aquele kingdom. homem que tinha sido That man massacrado, who had been massacred. aquele homem que tinha That man sofrido, who had mas suffered, que permaneceu but who fiel no remained sofrimento. faithful in the suffering. Aconteça o que acontecer, Whatever may happen, permaneça fiel. remain faithful to Sabe God. por quê? Do you know why? Há uma There is a recompensa de reward Deus of para God for aqueles que those who permanecem remain fiéis. A honra de Deus There is para aqueles honor of que God coming from permanecem God to those who remain fiéis. faithful. A honra de Deus sobre a There's vida de honor of Abiatar God. foi tão grande que quando Davi decidiu Abiathar's honor was so great trazer a arca da that when aliança David decided to bring the Ark of the para Covenant Jerusalém, to Jerusalem, a Bíblia diz que foi the Bible says that Abiatar, Abiathar um daqueles que carregaram was one of the a ones who was arca da carrying the Ark of aliança. the Covenant. Quando Davi se tornou rei, When David became king, Abiatar ocupou um papel de Abiathar honra, took a porque role ele of se honor manteve because fiel. he remained faithful. Recebeu a honra de carregar junto com He Zadok a arca received da the honor of aliança. also carrying the Ark of the Demonstrar Covenant. lealdade a Deus, queridos. Demonstrating faithfulness to É God. demonstrar a nossa fé indelével nele. Demonstrating our unwavering faithfulness to Him. É aquilo que nós cantamos aqui. It's what we're saying here today. Deus, o Senhor não me deve absolutamente Lord, you nada. don't owe me anything. Deus não nos deve nada. God does not owe us anything. Deus não me deve God nada. does not owe me Deus não anything. me deve riqueza. God does not owe me riches. Deus não me deve He conquistas. does not owe me Deus achievements. não me deve aquilo He que does not eu owe me quero e que anything eu that I want and that I preciso. need. Porque aquilo que eu não Because podia what conquistar, I could not Ele achieve, nos deu, que é He a gave us, salvação which por is intermédio salvation de through Jesus Jesus Cristo. Christ. Quando a gente continua olhando para Abiatar, eu As já we estou keep me on looking encaminhando at para a conclusão. Abiathar's life, and I'm walking towards ending, Abiatar vai nos mostrar que Deus usa Abiathar shows us pessoas que não that God uses people desistem. who do not give up. Deus não usa pessoas que são He perfeitas. doesn't use people who are Nenhum perfect. de nós é perfeito. None of us are perfect. Eu preciso ser perfeito para Oh, I que have Deus to me be use. perfect so God can hear me. Deus vai usar God is pessoas, gonna use people homens men que são who are persistentes, persistent, resilientes. resilient. Porque a resiliência Because é o resilience, exercício da It's an fidelidade. exercise of Quem é faithfulness. fiel é Those who are resiliente. faithful, they are resilient. Salmo 37 nos Psalm mostra assim: 37 shows us. o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, e ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. The Lord makes firm the steps of the one who delights in him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hands. Se há uma qualidade na nossa vida espiritual If there's a quality in our spiritual life que nós precisamos cultivar, that we need to é cultivate, resiliência, is é resilience, is persistência. persistence. E aí a gente costuma dar exemplos muito simples. And we're used to giving very simple Por que nós examples. estamos aqui nesta manhã? Why are we here this morning? Porque nós somos resilientes. Because we are Porque nós resilient. decidimos Because we estar decided aqui. to be here. Por que pastor Thomas e pastor Why does Pastor Thomas and Pastor Pamela, vão sair daqui e vão they're pra gonna leave here Orlando? and they're gonna go to Orlando? Nós vamos estar juntos We're com gonna be eles. with them. Que Gerlane tem ido com And sempre. Jerlane and Nick have always been going. E por que a gente vai? Why do we go? Por resiliência. Because of Por resilience. determinação. Because of determination. Nós vamos até o We fim. go to the end. A Bíblia afirma. The Bible affirms Reino de Deus the kingdom of é God is conquistado à taken by força. force. É na força da It's in decisão. the force of decision. É na força de The contra a nossa force própria of going vontade. against our own É a will. resiliência de It's dizer, a resilience eu of vou saying, até o fim. I am going que nós to the declaramos end, no camp, which we queridos. declared during the camp. Fidelidade não é negar a dor. Faithfulness is not denying pain. Fidelidade é dizer, Senhor, eu estou Faithfulness sofrendo. is saying, Lord, I'm suffering. Tá doendo. It hurts. Eu estou muito I machucado. am very wounded. Mas eu não vou But abandonar. I Eu will vou not até o abandon. I am gonna fim. go to the end. Abiatar nos ensina o apelo da fidelidade. Abiathar teaches us the call to faithfulness. Entenda, queridos. Understand, Nem toda dor que a gente sofre not every pain that we go through é porque nós fomos rejeitados por Deus. is because we were rejected by God. It's because we were rejected by God. Nem toda dor que a gente sofre é porque nós fomos rejeitados por Deus. It's because we were rejected by God. É
Nem toda perda Not every loss é porque Deus nos abandonou. is because God abandoned us. E nem todo deserto And not every desert é o final da nossa is the trajetória. end of our story. O deserto pode ser longo The às desert vezes. might be long sometimes. O deserto pode ser The causticante, desert might be mas ele in não a heat é wave, o fim. but it's not the end. Fidelidade Faithfulness é continuar adiante com is to Deus keep on going with God quando tudo e when todos everything and everyone dizem que está na hora de they parar. tell us to stop. É a gente olhar para a mulher de Jó, It's looking at the wife of Job, que quando viu Jó perder tudo, who when she saw that Job lost everything, adoecido, sickened, raspando suas feridas com scraping his casca de wounds telhas, with scraps that he ela found, disse, abandona esse teu she Deus, looks at him and says, "Abandon your morre God de uma and vez. die." E Jó disse, eu And Job sei said, quem I eu tenho know in crido, whom I have believed e que in, por fim and that in the end ele se he will levantará. rise. Fidelidade é continuar. Faithfulness is to keep going. Quando a vida nos derruba, When life takes us down, fidelidade é a gente se levantar e faithfulness dizer, is to Senhor, stand up and say, eu vou Lord, em frente. I'm going to keep on going. Fidelidade é quando nós estamos no Faithfulness meio de um is when grande we are in the midst of the sofrimento. suffering. É a gente se colocar de pé e We dizer, stand Senhor, up and we say, Lord, eu não entendo, I don't understand. mas a única coisa que eu te peço é me But dar one graça. thing I ask you, Me give dá me graça grace. para que eu vá Give me até o grace fim. to go to Me the dá end. graça para que eu seja Give me capaz grace to be able de suportar. to withstand everything. Talvez aqui nesta manhã, Maybe here this morning, entre nós, among us, haja alguém ferido, there's someone who's hurt, haja alguém cansado, someone who's tired, haja alguém confuso, someone who's confused, haja alguém sem respostas. someone without answers. Mas o que o Espírito Santo de Deus diz para todos But what the Holy nós, Spirit of God tells us all, permaneça. remain. É essa a voz do Espírito Santo. This is the voice of the Holy Permaneça. Spirit. Remain. Continue indo adiante. Keep on going. Não desista. Do not give up. Não abandone. Do not abandon. Não pare. Do not stop. É como Davi disse It's as David said para Abiatar, e o to Espírito Santo diz Abiathar, para and the Holy nós: Spirit tells fica us, comigo, não tenha stay with medo. me. Do not be afraid. Fidelidade, queridos, não vai Faithfulness. mudar o nosso passado, It's not going to change our past. mas uma coisa vai nos But one garantir: thing it can guarantee us, há para cada um de that for nós each of us, um abençoado futuro there is a blessed future em Deus. in God. Amém. Amen, amen. Amém. Feche seus olhos. Close your eyes. Eu quero orar com I want você. to pray with you. Eu não sei como você está nesta manhã. I don't know what you are like this Eu não morning. sei se você está enfrentando uma situação complexa. I don't know if you are facing a difficult Difícil. situation. Eu não sei se você está passando por algo que machuca seu coração, I don't know if you're going through something that hurts your heart, que fere a sua that alma, wounds your soul, por algo que gera em você ansiedade, something that gives you anxiety, medo. fear, Gente, tem também trazido lágrimas. things that have been bringing us tears. Mas uma coisa eu sei nesta manhã: But one thing I know this morning, permaneça fiel a Deus. remain faithful to God, Porque Deus, ele é sempre because fiel God is a você. always faithful to you. A Bíblia declara, mesmo Bible que nós declares, sejamos infiéis, Even when we are unfaithful, ele permanece He fiel remains a cada um de faithful nós. to each one of us. Ele conhece a nossa dor, He knows our ele pain. conhece o nosso sofrimento, He knows our ele suffering. conhece a nossa angústia, He knows our ele anguish. conhece às vezes o nosso desespero, He knows our desperation. ele conhece o nosso medo, He knows our fear. mas ele é aquele que vai estar sempre ao nosso But He's the lado. one who's always going to be by Que da our mesma side. forma que não abandonou Abiatar, Who, in não the same vai way that He nos did not abandon Abiathar, abandonar. He's not going to abandon Ele é us. aquele He's the one que declara que há em nós, nele, um futuro. who declares that in Him we have a Porque a future. bênção do Senhor Because God's é blessing aquela que nos dá futuro. is the one that gives us Eu future. não sei dizer qual é o futuro que Ele preparou para I você cannot e para tell you mim. what the future He has for you and Mas for uma me. coisa eu sei But dizer: one thing I can tell para you, aqueles que permanecem fiéis, for those who remain o faithful, futuro será sempre mais the future will always abençoado be more do que o blessed momento em que than nós the estamos moment that we are in vivendo. right now. E eu gostaria que nesta manhã a nossa oração And I wanted for us this morning for our prayer to be fosse colocar diante de Deus to place o before God nosso compromisso de our fidelidade. commitment of being faithful to Him. Eu vou ser fiel, Senhor. Saying, Lord, I decide to be Custe o faithful. que custar. Whatever it takes, Eu vou ser fiel, I will be Senhor. faithful, Lord. A cada dia da minha vida, Every day of my life, eu quero permanecer I fiel. want to remain Eu faithful. não quero olhar para as circunstâncias. I don't want to look at the circumstances. Eu não quero olhar ao meu redor. I don't want to look around me. Eu quero olhar para os wanna look céus, to de onde me heavens, vem o socorro. where my help Eu comes quero olhar from. para a cruz do I want to look Calvário, at the cross on de onde me Calvary, vem a salvação. where salvation Eu comes. quero permanecer fiel. I want to remain faithful. Querido Deus, Dear God,
Obrigado porque nesta manhã reunidos na tua Thank you casa, because this Senhor, morning gathered in your mais house. uma vez estamos aqui Once again we are para here reafirmarmos diante do to Senhor reaffirm before you a nossa our fidelidade. faithfulness. Não é fácil permanecer fiel ao It's Senhor. not easy to remain faithful, Lord. Vivemos inseridos em um mundo em que a todo momento We live in a world which at all nos times convida a enfraquecermos a nossa we are invited fidelidade, to weaken our faithfulness, abrirmos mão do nosso compromisso to com o give up on Senhor, our commitment to you, a nos tornarmos volúveis e frágeis. to become fragile. Mas nessa manhã nós queremos ser como Abiatar. But this morning we want to be like Abiathar. Senhor, não importa o peso do It sofrimento, doesn't matter the weight of suffering. não importa o peso da dor, It doesn't matter the weight of não pain. importa o tamanho da It aflição, doesn't matter how big the que affliction nós is. saibamos May we know que no Senhor nós temos livramento, that in the Lord we have que no Senhor nós deliverance, temos abrigo, that in the Lord we que have no Senhor shelter, nós temos that in the Lord we segurança. have safety. Nós queremos permanecer We fiéis, wanna remain Senhor, faithful, custe o que whatever custar. it takes. Queremos ser fiéis ao We Senhor, wanna be faithful to you, fiéis à Tua palavra, faithful to your word, fiéis ao propósito que o Senhor tem faithful to the conosco. purpose you have for Queremos ser us. fiéis à Tua We want to vontade. be faithful to Não your queremos will. fazer aquilo que desejamos. We don't wanna do what Não we queremos want. tomar as We decisões don't wanna make the que nós decisions achamos que são that we melhores, think are best. mas queremos submetê-las ao But we want to Senhor. submit them to you Buscar no Senhor and seek in a you Tua vontade santa sobre a nossa vida. your holy will Porque for os our fiéis são lives. aqueles que se submetem à Because Tua faithful are the ones who vontade. submit to your will. Fiéis são aqueles que permanecem juntos Faithful ao are the Senhor. ones who remain Que together como with you. Abiatar, Senhor Deus, a dor não nos afaste do Who Senhor, will, just as in mas Abiathar, nos the leve a pain cada does not make us dia, drift away. passo a passo, But every day, para uma step by step, proximidade, uma leads us to comunhão proximity maior and com o fellowship Senhor. with you. Que nós, como Abiatar, May we, possamos just lutar like Abiathar, contra fight os nossos próprios against our own pensamentos, thoughts, contra as nossas próprias against our own tristezas, sadnesses, contra as nossas próprias dúvidas, against our own e doubts, colocarmos diante do and Senhor, place before you, sabedores que o Senhor é fiel, knowing o that you Senhor are é faithful, misericordioso, knowing that you are que o Senhor é merciful, bom, knowing that que o you are Senhor é good, fiel, knowing that que you o are Senhor é faithful, misericordioso, knowing that you are e que o merciful, Senhor é and bom, that you are que o good, Senhor é that you are fiel, faithful, that you are misericordioso merciful, e bom, and that you are que good, nós sejamos fiéis, that we may be faithful, independentes das regardless of the circunstâncias, no circumstances. meio da dor e da In the luta, midst of the pain que nós and the fight, permaneçamos fiéis. may we remain faithful. Assim nós So we oramos pray no nome in Jesus' name. de Jesus. Amém. Amen. Amen. Que a graça de nosso Senhor And may the Jesus grace of Cristo, our Lord Jesus Christ que o amor de Deus, o nosso Pai, and the love of God our Father e que as doces consolações do Espírito and Santo the fellowship of the Holy Spirit estejam sempre presentes em nossas be always vidas present in our e lives, nos conduzam and may they guide no us caminho da in the way of fidelidade, faithfulness, fiéis ao nosso faithful Deus, to our God, juntos como igreja. together as No church. nome de Jesus In nós Jesus' name we dizemos say, amém. Amen. Este foi o nosso culto de Amen. domingo. This is Deus our Sunday abençoe service. você. God bless you. Estamos convidados para o coffee You're break. invited for our coffee break. God bless you.